Olá galera, tudo bom com vocês? Quando eu era adolescente, eu participava de uma igreja. Hoje eu não participo mais dessa igreja porque estou em outra, mas na época eu participava dessa igreja. Essa igreja começou uma campanha fazendo cultos todo dia, de segunda a sexta, à meia-noite. Era uma campanha, se não me falha a memória, foi só uma semana. O que acontece? Eu tinha nessa época uma amiga, muita amiga, ainda é minha amiga, porém a vida, o cotidiano da vida, nos separou. Ela mora agora em outro lugar, trabalha nesse lugar, e eu continuo na minha cidade, porém nós nos falamos pouco por causa da vida mesmo, do labor da vida, do trabalho e tudo. Mas nessa época nós éramos muitos amigos. Durante essa campanha, um dia fomos eu e ela, e simplesmente no meio ali da oração estava todo mundo em uma roda, de oração, naquele fervor, todo mundo orando. E em dado momento, ela ficou possessa por um espírito. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu já tinha tido muita experiência com o reino espiritual até ali, mas uma manifestação, uma possessão daquela forma que foi a dela, eu nunca tinha visto, e vou explicar para vocês o porquê. A possessão que ela teve não foi típica daquela pessoa que coloca as mãos para trás, faz todo aquele alvoroço, aqueles rugidos. Não, ela ficou praticamente a mesma pessoa, porém falando coisas que nitidamente não era ela que estava falando. O que ela falava? Ela começou a cobrar a um pastor da igreja lá um anel. Ela dizia: eu quero o meu anel, eu preciso do meu anel, você tirou meu anel de mim. E todos os que estavam ali no recinto não estavam entendendo nada. Anel, tá pedindo anel. E o engraçado é que ela virou para mim, na verdade naquele dia, ela virou para várias pessoas, o demônio virou para várias pessoas e falou várias coisas. Para cada uma delas falou coisas diferentes. Para mim, o que ela falou foi que, o que é fulano? Falou meu nome, Elderson. O que é, Elderson? Porque você tá agindo assim comigo? Eu tô com você todos os dias. Cara, quando falou aquilo pra mim, eu gelei. Eu falei: comigo todos os dias? Como assim? Como assim? Comigo todos os dias? Um demônio tá comigo todos os dias? O demônio tá falando isso pra mim? E aquilo me impactou, gente. Aquilo, uau, impactou muito. O que acontece? Pra mim falou isso. Pra outra pessoa, um rapaz chamado Pedro, que da época também era da igreja, que ele estava lá na oração, o demônio, através dela, olhou para ele e, pasmem, olhou para ele e disse bem assim: e você tá o quê? Me repreendendo, querendo me repreender? Pois é, logo eu vou derrubar você. Gente, acredite você ou não, tempo depois, um ano depois, esse rapaz chamado Pedro saiu de fato da igreja, e hoje em dia, ele vive no mundo. Mas não vive no mundo de forma, vive no mundo apenas, só sai da igreja, não. A vida dele foi de 0 a menos 100, muito rápido, foi de ladeira realmente abaixo. Ele até foi... Como é que eu vou falar? Ele até... Não vou falar isso aqui. O que ele cometeu, eu não vou falar isso aqui, mas de bebida, a questão da bebida, ser bêbado é o menos fraco da história da vida dele hoje, se é que você me entende. Mas voltando para esse dia, o que acontece? Para mim falou isso, e para ele falou isso também. Só que aí a gente tentava expulsar e não tinha como expulsar. Não saía, simplesmente não saía. Era uma coisa simplesmente impressionante. O que acontece? Quando de fato resolveu sair, gente, atrás, nós estávamos em um local aberto. E atrás desse local tinha um muro que era uma criação de galinhas de outro proprietário, de outra casa. As galinhas começaram a se agitar. Nós ouvimos algo se arrastando
pelo terreiro da casa. Foi simplesmente impressionante. No momento que o diabo estava saindo, no momento que o demônio estava saindo, começou-se um reboliço nesse galinheiro. Que coisas se arrastarem lá e a gente ouvia como se correntes se arrastassem e até as galinhas. Você sabe que galinha tá dormindo nesse horário, era meia-noite. Só que elas começaram a se agitar. Gente, aquele dia pra mim foi sinceramente um dia assim terrível. Que eu pensei, meu Deus, eu nunca tinha passado por uma experiência daquela, né? Então a partir desse dia, eu não consegui mais dormir sozinho, vocês acreditam? Eu passei a dormir com minha mãe. E só parei de dormir com ela quando eu casei. Vocês acreditam nisso? Não consegui mais dormir só, aquilo me traumatizou. E no outro dia, como ela era minha amiga, né? Na casa dela eu perguntei, fulana, o que aconteceu? Porque essa história do anel, eu não estava entendendo nada. O demônio estava ali, ela dava possessa por conta de um anel. Aí ela foi me contar a história. O que acontece é que o vizinho dela, que era amigo dela, morava na casa do avô. O avô dele mexia com magia negra. Esse anel era do avô dessa pessoa. O que acontece? Essa pessoa entregou esse anel para ela. Deu para ela esse anel. Só que esse anel estava consagrado. Só que ela não sabia. O que aconteceu? Quando ela chegou na oração, o pastor viu aquele anel, viu que não tinha uma energia boa, percebeu o discernimento e tirou da mão dela. Pediu para ela, ela deu e ele jogou fora o anel. Essa foi a causa de toda a possessão. Essa foi a causa. Mas eu fiquei tão impactado que eu nunca mais dormi só. Fui dormir com minha mãe e passei anos dormindo com minha mãe por causa disso e casei e nunca mais dormi só. Para vocês verem como impactaram. O mundo espiritual é real, meus irmãos. O mundo espiritual existe. E coisas assim acontecem sim. Ainda hoje acontece. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado a todos e até a próxima.